Bom dia, galera do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula de História. Eu sou o professor Valmir Frias e aproveitando aí que eu estou me apresentando, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem aí de 51 anos, tenho 1,89 m de altura, cabelos castanhos, né, grisalhos, barba preta e grisalha também. É a primeira vez, né, que eu estou falando com vocês aí, né, nas aulas as últimas aulas que eu tive do segundo bimestre, eu ainda não estava, né, com as aulas do sétimo, então é a primeira vez que eu estou me apresentando para vocês. Como eu disse, aí sejam muito bem-vindos, né? E a gente está vindo para essa nossa aula, a primeira aí, né, do terceiro bimestre, aonde a gente está na nossa semana aí de acolhimento, e nessa semana a gente vai estar vendo o que vai ser analisado, né, durante o terceiro bimestre. Então eu trouxe para vocês uma aula onde a gente vai falar desses diversos assuntos que vão ser vistos e explicar um pouquinho melhor exatamente o que a gente vai estar vendo em cada um deles. A gente tem aí a presença da Yasmin, né, na Libras, que muito aí nos auxilia aí, né, nas aulas. E vamos começar então, né. A primeira habilidade está aí na tela para vocês, é a EF06HI02A. Ela vai identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. O objetivo é identificar formas de registro da história, da produção do conhecimento histórico. Então, voltando aqui, explicando um pouquinho melhor, né? Esse daí é um tópico que, na verdade, a gente está retomando ele, né, do sexto ano. E é no sexto ano que a gente vê aí, né, o começo, né, da história, até mesmo como ciência. As fontes históricas são importantíssimas, né, porque é em cima delas que a gente vai construir aí o próprio saber histórico. A gente tem aí diversas fontes, né, históricas que vêm às vezes relacionados à própria arqueologia, textos, tal, né, a própria criação da escrita, ela é que dá o fato aí que dá o start para a própria história e para a própria ciência começar a ser pensada, porque é em cima de registros escritos, né, como, por exemplo, registros de um determinado governo, de um determinado império, que a gente vai entender um pouco melhor como foi alguma civilização que a gente está estudando aí, né. Então, daí, identificar fontes históricas é tão importante aí, né, e é um assunto que a gente está retomando aí do sexto ano, para relembrar um pouco e a gente poder dar início aí no nosso terceiro bimestre aí no pessoal do sétimo ano, né? Na questão da imagética, tá aí na tela para vocês, isso daí são hieróglifos, né, egípcios, ou seja, um tipo de escrita aonde você tem essa escrita muitas vezes em papiros ou mesmo em paredes de templos, tal, aonde está sendo dito, está sendo contado alguma história referente a um determinado faraó, e aí essa imagem, né, esses hieróglifos, eles acabam contando uma história e a gente acaba entendendo melhor um determinado momento da história egípcia, no caso, né, desses hieróglifos que eu trouxe para vocês. Continuando, a gente tem aí uma outra habilidade que também vem do sexto ano, né, que seria caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social
em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. E a gente poderia até colocar também a questão de senhores e escravos, né? Porque existe aí uma diferença entre servos e escravos, e isso daí vai ser melhor visto aí no próprio decorrer do terceiro bimestre. E o nosso objetivo com essa habilidade é identificar senhores e servos no mundo antigo e no medieval, a escravidão e o trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, por exemplo, Roma Antiga, Europa Medieval e a própria África, lógicas comerciais na Antiguidade Romana e no mundo medieval. Então, explicando um pouquinho melhor isso daí, né? A gente, na verdade, a própria questão do comércio, né? Abastecimento, formas de organização do trabalho. Então, assim, você tinha uma agricultura que estava, né, em plena evolução, né? Já durante a Antiguidade. E aí você tinha que organizar isso de uma forma onde você conseguisse que esse trabalho todo, esse campo, né, plantado tal, ele tinha depois que ser colhido, ele tinha que ser armazenado, tudo isso tinha a tutela do Estado aí, né, tendo essa mão forte sobre a própria produção, a própria o estoque, né, desses grãos, por exemplo, da agricultura, acabavam legitimando e dando cada vez mais uma força para aquele próprio governo, né? Os egípcios mesmo, a maior força do faraó estava justamente em estar gerenciando toda a questão da agricultura no Egito, né? E usando aí cada vez mais essa força que o Egito tinha na agricultura pela própria questão, né, das cheias do Nilo, tal. Então isso daí acabava dando essa força, né, esse poder bem grande aos faraós. Na questão da imagética, a gente tem aí um vaso grego aonde você tem a figura de um senhor, que é quem está sentado, e está recebendo ali o filho que deveria estar sendo cuidado, né, uma espécie de babá aí, do filho antes, e estava sendo cuidado, estava sendo dado banho, trocando de roupa, alguma coisa assim, e aí o servo está levando para o senhor, né, o seu filho, tal, já arrumadinho, bonitinho, tal, e só entregando para ele. Então é uma das imagens que a gente tem aí e que pode mostrar um pouco essa questão da servidão, da escravidão, né, no mundo antigo. Agora, a próxima habilidade seria já uma habilidade do próprio sétimo ano mesmo, né? A EF07HI10, aonde vai analisar com base em documentos históricos diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial, comparando informações, argumentos e pontos de vista explicitados nos diferentes tipos de fonte. A gente vai identificar com isso estruturas dos vice-reinos da América, resistências indígenas, invasões e expansão na América Portuguesa. Ou seja, a gente está efetivamente entrando aí, né, no assunto do sétimo ano, né, no caso aí a América como colônia, né, de Portugal, da Espanha. E a gente vai analisar isso daí de diversos vieses aí, né? Por exemplo, a questão dos vice-reinos, a questão das resistências indígenas, invasões e a própria expansão dentro da América Portuguesa, e a gente vai acabar vendo alguma coisa também aí da América Espanhola. Eu trouxe para vocês aqui na questão da imagética, né? Esse mapa ele mostra bem como foi a colonização, né, da América pelas diversas nações aí europeias, né? Então lá em cima na América do Norte a gente tem aí aquela parte azul, que seriam as 13 colônias da Inglaterra,
que acabam depois dando origem aos Estados Unidos. A gente tem em vermelho a parte que depois acaba se tornando a Lusíania, né? A parte da colonização francesa, que teve, né, em partes aí do Canadá, que acabou ficando forte até culturalmente, e em partes dos Estados Unidos, que acabou não tendo uma colonização tão forte quanto foi a questão da colonização inglesa. Essa grande parte amarela aí seria a parte dos vice-reinos da Espanha, né? E a gente tem essa parte, né, o litoral todo do nosso Brasil aí como sendo a parte da colonização portuguesa. E mais adiante isso vai sendo, né, expandido e tal, mas a princípio foi mais essa questão do próprio litoral do Brasil aí que acaba sendo primeiramente colonizado, né? A gente tem agora a próxima habilidade, que seria essa EF07HI18 asterisco, que compara a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. Então, de novo, o objetivo é o mesmo, né? Identificar a estruturação de vice-reinos nas Américas, resistências indígenas, invasões e expansão na América Portuguesa. Então, explicando um pouquinho melhor aí, né? A gente vai ver a questão de como foi a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola. Houve uma diferença, né? Porque, assim, o que os europeus vinham buscar aqui, que era a questão de ouros, pedras preciosas, tal, os espanhóis localizaram de uma forma mais rápida, né, em regiões do seu território, né, como colônia, que foi a questão do México ter sido localizado jazidas de ouro, localizado jazidas de prata na região do Peru, né, na Serra de Potosí e tal. Então, assim, a Espanha ela conseguiu achar riquezas aqui de uma forma muito mais rápida do que os portugueses. Os portugueses acabaram demorando mais. Por esse motivo, eles acabaram tendo que dar ênfase em alguns produtos que eles plantavam, né? Como foi o caso da cana-de-açúcar. Durante um bom tempo, essa foi a riqueza, né? Que era tirada aí pelos portugueses aqui no Brasil, era a questão da cana-de-açúcar, né? E aí a gente tem, só lá no final do século 17, o Brasil, né, Portugal, encontrando ouro aqui no Brasil e acaba tendo aí o ciclo do ouro, tal, que já é uma outra coisa. Na questão da imagética, a gente tem aqui uma nau, né, que pode ser portuguesa, pode ser espanhola, que era a forma como eles faziam aí a sua viagem, né, para a colônia e tal. O próprio descobrimento foi feito em navios desse tipo, né? E a gente tem aí essa questão bem emblemática do navio na questão do próprio comércio, né? Porque assim, você tinha a colônia aqui, mas você tinha que ter sempre as viagens acontecendo, né? Entre Portugal e o Brasil, ou entre a Espanha e as suas localidades aqui na América, que era como eles levavam as riquezas que conseguiam aqui, ou os produtos que eram plantados aqui e tal, e colhidos e tudo, para ser mandado para a Europa. E aí, então, essa questão dos navios, né, não é algo que foi importante só na questão dos descobrimentos ou da conquista, e sim era algo rotineiro, né, porque isso acabava tendo que ter o transporte e tal, e o próprio comércio acontecendo em cima dessas questões dos navios, né? A próxima habilidade que a gente vai ver, tá aí na tela para vocês, é a EF07HI12, aonde vai identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígenas, africanos, a europeia e mais adiante a própria asiática, né? E os interesses políticos e econômicos.
O objetivo é o mesmo, né? Então, assim, explicando um pouco melhor aí o que seria isso, né? Então, a própria distribuição territorial da população brasileira, em diversas épocas, né, durante a sua história, você vai acabar considerando questões étnico-raciais ou étnico-culturais. Por exemplo, a gente tem hoje em dia, né, um predomínio, uma quantidade muito grande da população descendente de africanos na Bahia, por exemplo. Isso tem um porquê, né? Isso tem a Bahia foi a primeira capital do Brasil, os portugueses se instalaram lá. Muito do que eles utilizavam, eles precisavam de mão de obra escrava, inclusive a própria questão da própria cana-de-açúcar e tal. Então isso daí acaba levando a uma concentração maior desses descendentes de africanos naquela região. Como a gente tem também, durante boa parte da colonização aqui no Brasil, em São Paulo, um predomínio da população indígena. Então, é esse tipo de nuances e diferenças que a gente vai acabar vendo aí no decorrer desse bimestre, né? Aqui tem uma imagem para vocês que seriam de índios, né? Indígenas na região do norte do Brasil. Então é uma forma de mostrar um pouco esses indígenas e um pouco da sua cultura, mas já uma cultura um tanto quanto impregnada pela cultura do homem branco, né? Onde a gente tem aí uma arma de fogo na mão de um dos indígenas, então o contato já havia sido feito, e diferenças aí, né, e formas como a gente acaba lidando com esses povos já estavam acontecendo, porque a partir do momento que tem o contato entre o homem branco e o indígena, ambos acabam mudando em algumas coisas, né? A próxima habilidade que a gente vai ver é essa EF 07HI13, onde a gente vai caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio do mundo atlântico. O objetivo seria identificar as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Então, agora, voltando um pouquinho e explicando melhor o que isso quer dizer, né? Na verdade, a ação dos europeus, né, o próprio descobrimento, a questão foi totalmente mercantil, né? Porque, assim, existia um comércio entre as Índias, né, o Oriente, e a Europa. Só que esse comércio era feito por terra, pela Rota da Seda e tal. Num determinado momento, esse comércio ele é fechado, porque é tomado a cidade de Constantinopla e os turcos otomanos que a tomaram cortaram esse comércio que chegavam os produtos lá e de lá eram distribuídos para os europeus que entregavam para o restante da Europa. Dessa forma, teve que se achar uma outra maneira de continuar esse comércio e a outra maneira foi seguir para o Atlântico. E o que os portugueses e os espanhóis foram fazendo, um de uma maneira, outro de outro, para tentar chegar a esse comércio e continuar com esse comércio. A gente tem aqui a imagem de uma caravela de novo, né? E eu vou pedir também para vocês, a gente está terminando essa aula, eu vou pedir que vocês avaliem, né, a aula. Vai aparecer para vocês aí o QR Code, né? Para vocês avaliarem a aula e a gente, como eu disse, essa aula ela é para a gente entender um pouquinho melhor o que vai ser visto no decorrer do terceiro bimestre e é aí a nossa semana de acolhida aí para vocês nessa primeira semana aí do nosso terceiro bimestre, tá? Pessoal, até uma próxima aula e fiquem bem aí todos. Tchau, tchau.